בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין בהתנן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Na aula passada, nós falamos sobre as características da alma animal, que cada pessoa tem duas almas, a alma divina e a alma animal. A alma divina já discutimos bastante, agora estamos falando da alma animal. E na aula passada, falamos das suas forças, de como funciona a emoção e o intelecto desta alma. Chamada de alma animal, porque se comporta como um animal. Para muita gente isso soa pejorativo, mas não é pejorativo. O animal é algo da natureza. É pejorativo uma pessoa se comportar como um animal, porque se espera mais de uma pessoa. E revendo a aula anterior, eu lembrei de uma história interessante aqui. Falamos que o que caracteriza um animal é que suas emoções dominam seu intelecto. Então o intelecto vive em funções da sua emoção, da sua necessidade, do seu instinto. Certa vez teve uma discussão entre o Rambam, Maimônides, o grande médico do sultão no Egito, quantos anos atrás? Uns 500 anos atrás, mais ou menos? Um pouquinho mais? 700? E o Rambam, ele estava afirmando que uma pessoa, assim como o Tânia ensina, uma pessoa consegue controlar seus instintos, seus sentimentos, e um animal não. Um animal vai ser um animal para sempre. E aí, vai ter instintos. O filósofo com o qual o Rambam estava discutindo, ele falava que não, que um animal ele também pode aprender a ser gente. Ele pode ensinar ele. Então eles fizeram uma aposta. E esse filósofo pegou então um gato e treinou o gato. Eles fizeram uma competição, uma discussão, que teria um dia de prova para o cara provar o ponto. Então foi na frente do rei, o sultão, o Resnish, e no dia marcado, o Rambam, o filósofo, o rei e outros importantes personagens do Egito estavam sentados num salão de festas. E aí esse filósofo mandou entrar o garçom. E para surpresa de todos, o garçom era um gato. Um gatinho, não sei se usava gravata borboleta, que não era a época. Estava vestido com uma roupinha e andando em cima de duas patas. Equilibrado. E ele estava com uma bandejinha, não sei como ele estava segurando, e todo mundo ficou maravilhado, enquanto o filósofo olhava para o Rambam falando, viu? Te peguei. E aí o Rambam, ele pegou uma caixinha do bolso, uma caixinha de rapé, algo assim. Não sei se de propósito ou sem querer, ele abriu e saiu um rato. E o ratinho começou a correr, e assim que ele passou do lado do gato, e o gato fez contato visual com o gato jogou tudo para cima, miau, e foi atrás do rato para caçar ele. Então o que o Rambam quis mostrar? Que um animal, ele sempre vai ser um animal. Ele pode treinar para fazer truques, ele pode se parecer com um ser humano em ações, mas na prática ele vai ser um animal. Então tem animais que a natureza deles é benigna, por assim dizer. Como por exemplo a cegonha. A cegonha na Torá é chamada de Hassidah. É a paraxá dessa semana inclusive, que é chamada de Hassidah, em hebraico, no bíblico. Hassidah quer dizer que faz bondade. A natureza da cegonha é fazer bondade. Então tem até a pergunta, por que ela não é kasher? Porque ela faz bondade só com os da espécie dela, não com outros animais. Quem faz bondade de verdade sabe fazer bondade com todo mundo. Mas tudo bem, esse não é o ponto. Então o ponto que o Tânia quer mostrar é que a natureza da alma animal é aquela que o intelecto não subjuga as emoções e ele age de acordo com os instintos. Muito bem, estamos agora na linha 7. 7 de cima para baixo, na primeira coluna. Agora é chocante o que o Rebbe fala. E isto abrange, falamos bem no finalzinho, que se uma pessoa pensa, fala ou age de acordo com a alma animal, quer dizer, pelo seu instinto, pela sua vontade, é algo negativo. Assim como o pensamento, fala e ação, que são as roupagens da alma divina, se usadas para o bem, elevam a pessoa. Se a pessoa se imerge em assuntos mundanos, rebaixam a pessoa.
E já vou dar um aviso muito importante antes da gente continuar. O Alter Rebbe vai agora para o extremo. Então, é normal a gente ficar chocado. Ai, como assim? Vamos aguardar. Ele vai para o extremo para mostrar um ponto, que é o seguinte. Quando a pessoa faz coisas negativas, ou coisas somente pela sua natureza, ele diz que isso é negativo, e isso abrange todos os atos feitos sob o sol, que são vaidade e aflição de espírito. Conforme interpretado no Zohar, Parashat Beshalach, no sentido de que são uma destruição do espírito. O que quer dizer isso? Que tudo que a pessoa faz é ruim. Tudo. Tudo. Vamos segurar. Segura o coração. Tudo que a pessoa faz é ruim. Como assim? A gente vai entender, com as próximas frases do Alter Rebbe, ou começar a entender qual a diferença entre santidade e o contrário da santidade. Então ele diz que tudo o que uma pessoa faz, que não seja em prol dos céus, é negativo. Como ele continua, assim também é com todas as palavras e pensamentos que não são direcionados para Deus e sua vontade e serviço. Pois este é o significado de Sitra Hará, o outro lado. Isso é o lado oposto ao da santidade. Em comida, a gente tem comida de carne, kasher, comida de leite e comida parve. É uma coisa que não é nem carne, nem leite. Nas ações do ser humano não existe isso. Ou a pessoa está agindo em prol dos céus, shkoyach, está elevando ele, ou não. Aí é em prol de outra coisa, mas que não é os céus. E tudo, não tem mono, não tem meio termo. Ou é para Deus, ou não é para Deus. E isso quer dizer o outro lado, Sitra Hará, quer dizer o que não é o lado da Kedushá. Se usa esse termo Sitra Hará, quando nos estudos de Hassidut, Kabbalah e tudo isso, você fala que tem o lado da santidade no mundo e tem o lado que não é santidade. Tá bom? Que não é santidade. Quer dizer, vejam bem, escutem bem. Tem um lado que não é santidade. O que é esse lado? Será que eu devo definir uma coisa pelo que ela não é? Então, o que o Camilo não é? Ele não é mulher. Não é mulher. Não é um pássaro. Não é um engenheiro. Nem um avião. Não é um advogado. Não é. Não, ele é assim. Então o que acontece? É muito estranho você definir uma coisa pelo que ela não é. Mas existem coisas que são definidas assim. Por exemplo, o que é escuridão? Me defina a escuridão. Ausência de luz. Ausência de luz. O que é frio? O frio não existe. Ausência de calor. A ausência de calor. Então existe uma coisa relacionada à santidade que é definido pelo que ele não é. Então, o Alter Rebbe ele define o que é o outro lado, o que é o lado, de certa forma, negativo. A gente vai abrandar um pouquinho mais para frente, mas o que é o lado negativo é o que não tem santidade. Mas espera aí, para eu entender então o que é o que não tem santidade, eu preciso entender o que é santidade. Me explica agora o que é santo, o que é algo sagrado. Então, o Rebbe não deixa a gente com a dúvida. E ele continua e fala o seguinte: o tzad kedushá, o lado da santidade, é o quê? Nada mais é do que a morada e extensão da santidade de Deus, abençoado seja Ele. E Ele reside tão somente sobre algo que se anula totalmente para Ele. Então, Deus habita algo sagrado. Algo que é santo quer dizer que Deus está lá, Deus está bem, Deus está confortável naquele lugar. Podemos pensar que é só a sinagoga. Mas vocês sabiam que um dos momentos mais sagrados que existem é um dos maiores mercados negativos do mundo hoje em dia? A relação entre marido e mulher. Simultaneamente, é o que a gente tem de mais sagrado, tanto que o quarto do casal é chamado de Kodesh Kodashim, o santo dos santos do templo, e ao mesmo tempo é algo que é profano no mundo todo, é promíscuo. O que representa isso? Você tem o mesmo ato, e neste ato, se você tem santidade,
é o mais sagrado. Quer dizer, você permitiu Deus estar lá. Se você não tem santidade, quer dizer, age por instinto. Eu quero fazer isso apenas por desejo meu. Então, o que é mais vulgar que pode existir? A gente falou lá para trás sobre alma, como que a alma vem de acordo com os pensamentos dos pais na hora do ato. Quer dizer, falamos de certa qualidade da alma, o que não impede uma pessoa vulgar de ter um filho super sagrado, não é isso? Mas é quanto que vai ser fácil dele revelar ou não. Então o que estamos vendo é que algo pode ser muito santo ou algo pode ser completamente profano. Então isso que eu falei lá atrás, que tudo que a pessoa faz nesse mundo é ruim, que é o que o Rebbe diz, tudo depende. Se aquilo é em prol de Deus, de um objetivo superior, shkoyach, é super santo. E vice-versa. Ainda antes de falar sobre o dia a dia, vamos entender bem o que é santidade. Então o Rebbe fala que se algo é feito em prol de Deus, Deus está lá. E como aquilo se torna em prol de Deus? Deus habita somente em algo que é anulado para ele. O que quer dizer uma coisa ser anulada? É um conceito muito forte na Hassidut chamado bitul. Bitul, anulação. O que quer dizer uma coisa ser anulada? É uma coisa que permite Deus estar lá. É uma coisa que reconhece a unicidade de Deus. Fala. Não é quando a pessoa deixa de fazer a própria vontade para cumprir o que Deus estabelece também? Sim, também. Mas isso a gente está falando de uma forma mais ampla na nossa vida. O que quer dizer a pessoa se anular para Deus? É a pessoa reconhecer a influência que Deus tem na sua vida. Isso é um nível. Existem inúmeros níveis de anulação. Mas eu trabalho, certo? Eu tenho meu dia a dia, eu tenho minha lojinha, levadinhos, roupa infantil, certo? E eu vou trabalhar, Rabino, eu vou trabalhar, todo dia eu vou abrir a loja, menos no Shabat, e eu estou trabalhando, eu estou vendendo. Como eu vejo se isso é sagrado e como eu vejo se isso é profano. Então depende da forma da pessoa encarar. Se a pessoa encara que eu estou fazendo dinheiro, é minha força, e 100% do que eu ganho, eu que fiz. Eu dou 10% para Deus. Que é o dízimo, maser, né? Que é a mitzvah de tzedakah, eu dou 10%. Escolha que você está dando. Mas não é a forma correta. Não é certo. Não é a forma correta. Qual é a forma correta? Quando a gente vai abrir a conta da Levadinhos, fazer o balanço, e tem milhares e milhares e milhares de reais. Amém? Amém. O Moishe, ele vai olhar o que? Vai falar 100% disso é de Deus. Peraí, parece outra religião. Não. 100% disso é de Deus e ele me deixa usar 90%. Então, na verdade, como eu encaro que tudo é de Deus? Ele deixa eu usar Baruch Hashem para comprar o iate e para viajar para o Rebbe. Amém? É um mero usuário. Mas tudo é de Hashem. É um mero usuário. Então, vejam bem, os milhares de reais ganhos são os mesmos nas duas situações. Uma é santa, é sagrada, tudo é de Hashem. E Baruch Hashem, ele me deixa usar 90% e me deixou como gerente dos outros 10% para distribuir para tzedakah? Ou não, eu que consegui e eu estou dando para Deus? Então a forma que a pessoa enxerga é se ele é um veículo para Deus. Na prática a lojinha vai abrir todos os dias como se deve e vai se trabalhar, mas o propósito é diferente. E agora, o Rebbe diz o seguinte, que Deus habita no que é anulado para ele. A gente vê em Pesach, por exemplo, a gente anula o Hametz. Antes do Pesach não pode ter Hametz, então a gente anula e fala que está tudo anulado e como se não fosse. O que quer dizer isso? Eu sei que pode ter migalhas de pão espalhados, mas eu falo como se não fosse. Quer dizer, aquilo não tem importância nenhuma. Num extremo, uma pessoa 100% anulada para Deus é uma pessoa que fala, Deus me guia absolutamente o tempo todo. E a gente via isso nos patriarcas. Os patriarcas eram chamados de Merkavá, quer dizer uma carruagem divina. Eles eram uma carruagem para Deus no sentido de que assim como uma carruagem, o cocheiro vira os cavalos e a carruagem toda vira e vai para lá e para cá, os patriarcas eram iguais. Deus guiava eles. Eles faziam exatamente o que Deus queria o tempo todo. E aí o Rebbe ele traz um exemplo mais fácil da gente compreender o que é uma anulação total. Ben bepol mamash que melachim alionim. Que Deus habita, por exemplo, dentro daqueles que têm anulação realmente, que são os anjos. Os anjos, eles são uma espécie de robô. Eles fazem exatamente o que Deus quer.
exatamente sem mais e nem menos. Como a gente fala na reza, Osim Beimal Beilar Etzon Konam, que eles fazem com temor a vontade de Deus. Eles fazem o tempo todo a vontade de Deus. Então o anjo, ele é um exemplo de alguém que tem anulação total. E ele traz também ou em potencial. Tem gente que tem potencial de anulação para Deus, como é o caso de todo judeu aqui embaixo, que tem a capacidade de se anular completamente para o santo abençoado, seja ele através do martírio para a santificação do nome de Deus. Então a gente falou que Deus habita dentre aqueles que se anulam para ele, tanto na prática, anjos, como em potencial, que é o povo judeu. O que quer dizer em potencial? Todo judeu, ele tem potencialmente uma força muito grande de se anular para Deus. Todo judeu se anula? Não. Não posso falar por ninguém aqui, eu posso falar por mim mesmo. Eu tenho minhas vontades, eu tenho meus desejos, sou um ser humano normal, mas eu tenho potencial de me anular completamente. Quando que a gente vê isso? Por exemplo, na Inquisição. Quantos judeus morreram? Eles podiam se ajoelhar para a cruz, não sei o quê. Eles decidiram, não, eu não vou negar meu Deus. O que aconteceu? Você chega para um deles e fala, meu amigo, ontem você estava comendo jamón, não sei como chama, porco lá na Espanha. Ontem estava comendo não kasher, estava violando o Shabat, estava tudo, de repente chega alguém, te força a se ajoelhar, se não te mata, você se deixa morrer. Qual é a lógica nisso? É porque naquele momento, aquele potencial que nós falamos antes, de se anular, ele se revela numa força tão grande que ele se torna como um anjo. E é isso que a gente faz no final de Yom Kippur, quando nós falamos o Shema Israel, Hashem Elokeinu, uma frase que reconhece a unicidade de Deus. Nós sempre mencionamos aqui na sinagoga que devemos mentalizar naquele momento que se Deus quiser a nossa vida, nós entregamos. Esse é o momento ápice do Yom Kippur, que é o momento que nós estamos anulados. Nesse ano, daqui a 2 meses, menos, 1 mês e meio, feche os olhos no final do Yom Kippur e fala, Deus, eu sou teu. A potência do momento é tão grande que você consegue. Naquele momento você vai ter anulação total. Depois, se vai continuar ou não, é outra história. Mas você consegue sentir anulação total como um anjo. Naquele momento, você consegue revelar o Deus habitando em você. A gente está falando sobre como uma pessoa se anula para Deus e como que não é anulado para Deus, não tem a presença dele. Então, Deus, a gente vai ver daqui a pouco como funciona quando a pessoa não está naquele estado de espírito. Não se preocupa que o Alter Rebbe, ele resolve todas as dúvidas. Certo? Então, o que acontece? Naquele momento que eu quero falar do final do Yom Kippur, não é algo que ele traz, mas é um momento que você consegue sentir realmente a presença divina, muito mais forte. Entendeu? É quando você sente. Agora, o Rebbe diz o seguinte, e por isso nossos sábios disseram assim, que mesmo se uma pessoa ela senta e se ocupa com a Torá, a Shekhinah está com ele. O que quer dizer Shekhinah? Shekhinah é o nível de Deus que habita o mundo. Shekhinah vem de Lishkon, de habitar. Então tem o nível de Deus que habita o mundo quando uma pessoa, quando o judeu ele está estudando Torá, naquele momento Deus está lá com ele. Por quê? Porque uma vez que potencialmente ele tem essa força de se anular para Deus, a Torá ajuda ele a chegar nesse ponto. Então se a pessoa está estudando Torá, saiba, naquele instante Deus está habitando em você. A gente já falou bastante sobre o estudo da Torá no capítulo passado, da potência e tudo mais. Então agora fica um pouquinho mais claro porque como que Deus entra na pessoa? Quer dizer, Deus já está, a alma já está, mas como você consegue uma força de revelação divina dentro de você mesmo? É porque no momento que você se anula, você se olha como o quê? O que é algo anulado? Algo que não dá importância para si mesmo. Ou seja, eu sou um nada. O que quer dizer eu ser um nada? Significa que eu sou um recipiente vazio para receber a presença divina. E tem uma outra situação. Quando que a presença divina vem, e aí às vezes pode ser desagradável, uma outra forma de você ter a presença divina, que é com 10 judeus juntos. E tem comentaristas, o Rosh, por exemplo, ele fala
que mesmo se é criança, não estamos falando de adulto, de minyan, você tem 10 juntos, Deus está lá no meio. Por que eu falei que pode ser desagradável? Porque se os 10 estiverem fofocando e falando bobagem, Deus está lá no meio também. Por quê? Porque o número 10 ele tem uma força muito grande. E ele puxa, ele força Deus lá no meio. Por isso que quando tem 10 pessoas juntas e estão falando bobagens, coitado de Deus, que é forçado a estar mais presente lá, mas ele é forçado a isso. Tanto que de onde aprendemos o minyan, como a gente sabe que precisam de 10 homens, quando os judeus mandaram espiões não para o Egito, para a terra de Israel, terra de Canaã naquela época, e dos 12, 10 voltaram falando mal. Deus falou, até quando essa congregação perversa vai continuar me testando? Então Deus chamou a congregação, 10 homens, como uma congregação formada. Ou seja, se você tem 10 pessoas, eles atraem a Shekhinah, eles atraem Deus por meio deles, independente do que eles estão fazendo. E por isso também tem uma outra lei na Torá, que é de Hilul Hashem, profanação do nome de Deus. Profanar o nome de Deus é melhor a pessoa morrer do que profanar. Tem algumas minúcias nesse assunto. O que quer dizer profanar o nome de Deus? Claro, se eu como rabino sair gritando na rua, eu vou envergonhar o nome de Deus. Mas pela Halachá, como é a profanação mesmo? Quando eu profano o nome de Deus na frente de 10 judeus. Quando eu faço algo errado, propositalmente, na frente de 10 judeus que falamos, que é uma congregação, aí sim que eu sou penalizado pelos céus, e são castigos muito ruins, não físicos, mas para minha alma. Porque 10 trazem uma presença muito mais forte. Todavia, eu estou na segunda coluna, na página 38. Todavia, tudo aquilo que não se subordina ao Eterno, mas é uma entidade separada por si só, não recebe a vitalidade da santidade de Deus, abençoado seja Ele, ou seja, do aspecto íntimo da própria santidade, de sua pura essência, mas sim do aspecto de suas costas. O que acontece? Tudo tem vitalidade divina. Para existir qualquer coisa, tem que ter Deus lá no meio. Então, como existem coisas que não se subordinam a Deus, como eu faço algo que não se anula a receber de Deus? Então Deus tem duas formas de dar vitalidade. Deus tem a forma de dar vitalidade com um sorriso, quer dizer, de frente, como quando eu quero dar algo para um amigo meu, eu entrego na mão. E Deus dá vitalidade pelas costas para algo que ele não gosta, para algo que não se submete a ele. Então ele dá vitalidade. Por que ele tem que dar vitalidade? Porque se não tiver coisas ruins no mundo, então eu nunca vou ser testado, não tenho livre-arbítrio. Então Deus dá vitalidade, mas é de uma forma que demonstra o desagrado. Porque aquilo não se anula a ele, quer dizer, aquilo não mostra que está pronto para receber dele. Recebe do mesmo jeito, mas não de uma forma profunda. Quando entra alguém na sinagoga e eu dou um abraço, você sabe que eu gosto da pessoa. Tem alguém aqui que não abraço? Mulheres, me desculpem, mas sabem que não é por mal. Agora, quando entra alguém na sinagoga e eu fecho a cara e viro de costas para evitar cumprimentar, você sabe que é alguém que, Deus nos livre, alguém que eu não quero estar com ele. Com Deus é a mesma coisa. Para o que Deus dá vitalidade de frente, quer dizer que ele gosta daquilo, que aquilo recebe dele. Recebe, quer dizer, se põe no nível de receptor. O que ele não gosta, ele dá vitalidade, mas de costas. E ele, o Rebbe, ele ainda entra em detalhes nisso. Como que ele dá? Ele desce essa luz de nível em nível, através de miríades de níveis, com a descida gradual dos mundos, através do processo de causa e efeito, e de inúmeras contrações. Então, na verdade, só essas duas linhas é algo que tem que se rever bastante, porque ele traz vários conceitos de como Deus diminui a luz dele para algo que ele não gosta. Então, vai descendo pelos mundos. Já explicamos uma vez que o mundo, ele é criado, são vários mundos espirituais que vão descendo, vão ocultando a luz divina. E ele diz, através do processo de causa e efeito, também demonstra diminuição. Um exemplo para isso é, você tem uma palavra na tua cabeça. Na tua cabeça não tem uma palavra, na verdade, você tem um assunto. Você expressa em palavras. Quando você coloca essas palavras na tua boca,
já não é o mesmo nível. Quer dizer, ele já é muito mais quadrado, enquanto que na tua cabeça, imagine uma casa maravilhosa. Quantas palavras vocês vão usar para isso? Você não precisa nem usar palavras, você já imaginou. É algo muito profundo. Quando você põe na boca ou por escrito, você tem que limitar muito mais. Então, isso que o Rebbe usa essa expressão, causa e efeito, para mostrar que a luz divina que vem dar vitalidade para as coisas negativas, ela se diminui constantemente, cada vez mais, até tal ponto, até que a luz e a vida se reduzem a tal ponto pelas repetidas diminuições que podem ser comprimidas e investidas em um estado de exílio, por assim dizer, dentro daquela coisa que está apartada da santidade, dando-lhe a vida e existência ex nihilo. O que acontece? Deus manda a luz dele para tudo, até para o bichinho nariz de tomada. Tudo tem vitalidade, mas Deus vai ocultando aquilo, até tal ponto que a vitalidade divina que está dentro daquilo que não é kasher, ela se considera como em galut, em exílio. O que quer dizer exílio? O que quer dizer uma pessoa exilada? É uma pessoa que é tirada da zona de conforto dela e se sente oprimida e não gosta de estar lá, porque o exílio nunca é para um paraíso. Não. Quando o pai do Rebbe foi exilado, justo o Yortza dele foi 2 dias atrás, o pai do Rebbe foi exilado por uma condição terrível. Ele era rabino de uma cidade e de repente ele estava jogado, não podia escrever, Torá, não podia fazer nada. Então, o que quer dizer o exílio? É algo que oprime e principalmente algo que não deixa você se revelar como quem você é. Certo? Não deixam. Você é uma pessoa, um cantor. No exílio não vão deixar você cantar. Então, o que acontece com a luz de Deus, que está dentro do que é negativo, ela se sente exilada lá. Porque ela não pode revelar. Ela está lá porque tem que estar. Porque tem que ter o livre-arbítrio, mas ela não gosta de estar lá. E por que ela está lá? Porque se ela não estiver lá, aquele objeto, aquele animal, aquela pessoa não vai existir. Vamos lembrar que tem vitalidade de Deus em absolutamente tudo. Se não tem vitalidade, aquilo se torna ex nihilo, que ele usa esse termo, quer dizer inexistente. Não existe. Não existe fisicamente ou não existe espiritualmente. Se Deus deixar de criar uma coisa, se Deus deixar de mandar vitalidade, aquilo vai ser como se nunca tivesse existido. Fisicamente. Tudo. A grande questão é que algo que não se submete a Deus, que não se anula, é algo que não reconhece Deus. Deus consegue ocultar a luz dele a tal ponto que aquele objeto, animal, ser, diz, eu me criei. Como o Faraó falava, eu criei o Nilo, eu me criei. E o Nilo era a idolatria deles. Algo que não sente a luz que está lá, fala, eu sou por mim mesmo. A gente vê na Torá, em relação a trabalho, o erro que está na pessoa considerar o trabalho dele como fonte de renda. Quem manda brachá é Deus. Se a pessoa dá importância demais para o seu trabalho, e, por exemplo, fala, não tenho tempo para estudar Torá, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para meditar, nada disso, então ele está falando o quê? Que não é Deus que manda a bênção. É o trabalho. Então o trabalho dele se torna algo que não reconhece a presença de Deus, se torna algo negativo. O mesmo trabalho que a gente falou, que pode ser super positivo. O cara é advogado e não mente. Ele consegue trazer Deus, reconhecendo que o trabalho dele é apenas um veículo para Deus mandar brachá, para ele poder declarar na Receita Federal, olha, eu ganhei dinheiro através do meu trabalho. Certo? É o cli, o recipiente. Ou ele pode falar, não, é o meu trabalho que me sustenta. Está errado. Por quê? Porque naquele momento, pelo menos, ele está ignorando a existência e a influência de Deus em tudo que ele tem na vida. Tanto, no estudo que a gente tem todo o Shabbat de manhã, a gente está justo nesse ponto, ele traz uma expressão que fala que, olha, o boi conhece o seu dono, o jumento reconhece o dono, e o povo de Israel não reconhece o Criador. No sentido de que um boi, ele vai conhecer o dono, ele vai atrás, o dono que dá comida. O povo de Israel fala, nós que nos mantemos. Então, com isso, o que a gente entendeu? O que é santidade e o que é o contrário da santidade? Santidade habita em tudo que se anula para ela, para Deus. E o contrário é fácil. É tudo que tem o ego lá em cima.
tudo que não identifica Deus na sua vida. Como eu falei antes, tem vários níveis. Tem o nível de pessoas que se anulam totalmente, tem o nível de pessoas normais, por assim dizer, que de vez em quando conseguem enxergar. Mas ainda assim, isso não nega o que a gente falou lá no começo, que tudo no mundo é negativo. Não negativo, mas tudo no mundo vem do outro lado. Ou seja, tudo no mundo que não reconhece que Deus está na sua vida, vem do lado que não é santidade. Uma pessoa consegue consagrar praticamente tudo. Comida. Ah, eu como para me manter. Eu como porque eu gosto. É errado ou não? No extremo, sim. No extremo, sim. No extremo, uma pessoa tem que falar, eu só faço o que Deus quer. Mas, não tão ao extremo, mas puxando para o nosso lado, eu como para poder servir Deus. A comida eu gosto, eu tenho prazer, escolha. Mas eu sei porque eu estou comendo, pelo menos eu tenho um objetivo. Eu trabalho para poder sustentar uma casa direito, para poder servir Deus. Não importa o trabalho, mas eu divulgo a palavra de Deus, o que for. E essas atitudes significam que a pessoa está se anulando a Deus. Sim, com cada vez mais. Tem gente que consegue se anular só na reza, tem gente que nem na reza pensa em Deus, e tem gente que é a vida toda. E hoje em dia é muito difícil isso, muito difícil. Eu vou fazer um teste aqui. Me fala uma marca de celular que é sonho de consumo. Pode ser que vai dar errado, mas a marca de celular que as pessoas falam é um sonho de consumo. É o best. Apple. Como chama o celular? iPhone. Olha como a Apple veio aprimorar o ego. iPhone. iPad. Quer dizer, o mundo em hebraico também funciona isso para algumas coisas. Bisli, tudo eu. Quanto mais a pessoa se coloca numa situação, menos ele tem Deus, porque Deus só mora dentre os humildes. Então, é problema eu ter um iPhone? Não é problema. Não. Mas é o iPhone que tem que me servir, não eu servir a ele. Na verdade, acho que é problema, porque acho ruim pra caramba. Tudo bem. É problema eu ter um carro bom? Não é problema. Mas é o carro que me serve, não eu ao carro. O trabalho que me serve, não eu ao trabalho. Por que eu trabalho? Para trazer Deus. Por que eu tenho um carro? Para ir na sinagoga, para dar carona, para ir trabalhar e trazer divindade. Certo? Isso é trazer Deus para a vida. E o oposto é o oposto. Não necessariamente negativo, mas com certeza não positivo. A nossa missão é saber separar. A nossa missão é saber ter cada vez menos ego. Só para terminar com uma historinha, de uma vez, um Hassid, que ele foi aprender, um dos Rebbe, nunca lembro qual Rebbe era, mas com o Rebbe, ele foi aprender divindade e tudo mais. E no caminho de volta para a casa dele, para a cidade dele, estava nevando um pouquinho, e ele viu a casa do amigo dele, no meio da noite, acesa, então ele falou, vou dar uma parada lá. E ele foi, bateu na porta, e o amigo perguntou lá de fora, quem é? Ele falou, eu. Ele achou que o amigo ia reconhecer pela voz. Passa 5 minutos, ninguém vai abrir. Ele vê pela janela que o amigo está lá estudando. Quem é? Eu. E eu. Até que o homem falou, meu amigo dentro da casa ficou maluco. Ele falou, eu sou fulano. Aí o amigo foi abrir a porta. Falou, olha, eu sabia quem era você desde o começo. Mas só existe um. Deus. Como começam os 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Deus, teu Deus. Eu, de verdade, o único que pode falar sobre si mesmo, eu, é Deus. A gente usa essa palavra todos os dias, sim, mas o conceito é que quanto menos eu, mais Deus. Até que chega um momento, se a gente consegue trabalhar nisso, que realmente o eu quase deixa de existir. Ah, então eu não presto? Não. Aí sim que eu presto mais. Porque aí sim eu me torno um veículo para Deus. E aí sim eu sou útil para a sociedade, muito mais do que para mim mesmo. A alegria de uma pessoa é servir outros. Uma vez eu tinha uma frase num post-it lá no escritório em cima, eu coloquei, depois de ir embora, ninguém é lembrado por quanto trabalhou, mas por quanto ajudou. Então esse é o nosso objetivo. Ajudar o próximo, ajudar a sociedade. Se conectar com Deus, automaticamente o ego ele vai se diminuindo.